Vamos lá, pessoal, seguindo, né, nosso módulo transformando dados. E agora eu vou trazer dois recursos para vocês interessantes aqui, bem utilizados também, muito importante entendermos, né, que é o recurso pivot e um pivot, que a gente faz dentro do Power Query. Seria basicamente a gente mudar a estrutura da nossa tabela para a gente criar visualizações de forma mais prática. Então vamos lá. É o seguinte, ó, eu tenho essa planilha aqui, vamos analisar. O que eu tenho aqui? Ó, eu tenho folha, depois eu mostro para vocês. Vamos começar por aqui, ó, vendas por estado. Então aqui de cara eu já vi que eu não consegui, ele não reconheceu o nome das colunas, então eu vou ter que ir lá transformar dados. Então, transformar, usar a primeira linha encabeçada. Beleza. Vamos voltar, que eu quero mostrar para vocês aqui de uma forma um pouco mais prática. Se a gente analisar a nossa tabela, valor por estado, vendas por estado, eu tenho aqui a minha venda anual distribuída por colunas, tá? É uma forma de organizar. Não tão como uma autêntica tabela de dados, né? Que o ideal seria eu ter ano, todos os 2015, com os valores na frente. E então, a minha planilha não seria horizontal, ela cresceria para vertical, ok? Qual que é o problema de estar assim? Imagina que eu quero ter uma visualização, um acumulado por ano. E eu queria colocar o ano no eixo X e os valores no meu eixo Y, né, para dar as barras. O problema é que eu tenho 3 anos e os anos os valores já estão distribuídos dentro dessas colunas. Beleza, eu consigo mostrar, tá vendo? Só que eu não consigo criar e jogar o ano no eixo Y, no eixo X. Então, se eu quisesse fazer dessa forma, eu teria que fazer o seguinte: eu teria que fazer um pivot nessa tabela. E aí eu vou mostrar para vocês como fazer isso. O pivot nada mais é do que eu transformar todas essas colunas, 3 colunas, eu poderia ter mais colunas de ano, em apenas 2. Eu ia transformar essas colunas em apenas 2. Então eu venho aqui, transformar, e eu venho aqui, ó, transformar colunas em linhas. Ok. Aqui eu posso renomear para ano. Isso é uma autêntica tabela de dados, né? Ela cresce na vertical. Vou mostrar para vocês lá na parte gráfica como fica bem mais fácil trabalhar assim. Ok. Vendas por ano, ano no eixo X e o valor, né? Que é o valor que eu criei no eixo Y. Beleza? Bem mais tranquilo, né? E um pivot seria, talvez, uma situação que você receba essa planilha na vertical e você quer aumentá-la na horizontal. Aí você faria o caminho inverso, né? Você marcaria aqui, selecionaria as duas colunas e vem aqui, ó, transformar e coluna dinâmica. Ele vai perguntar qual das duas colunas vão distribuir os dados, né? Ele já entendeu que é o valor e ok, ela ficaria assim, tá bom? E eu quero mostrar para vocês um outro exemplo da importância desse pivot, um exemplo mais tangível aqui para vocês. Ó. Aqui eu tenho uma tabela folha, que na verdade é uma planilha, uma consultoria que a gente fez, e o cliente ele gerencia os projetos dele, até aqui ó, em telefone, são informações do projeto. Lógico que esse é um exemplo fictício, né? A gente criou um exemplo bem mais simplista para a gente bolar as soluções para ele. E aqui ele tem 3 tipos de orçamento, né? Tem o planejado, mensal. Qual que é o planejado do meu projeto, né? Cada linha um projeto. Ele vai ter o executado, né? Que ele tem que acompanhar o executado e comparar. E ele vai ter o orçamento ajustado, né? Que ele sempre vai ter que fazer alguns ajustes. Ele tem 3 tipos de orçamento. E como é que eu comparo isso? Eu queria comparar qual o valor planejado com os valores executados dos meses, por exemplo. Então, olha só a confusão que ficou isso aqui. Então,
não é viável eu trabalhar dessa forma. Também não é viável pedir o cliente para alterar toda a sua planilha sua planilha de base, porque já tem anos que ele trabalha assim. E se essa planilha fosse gerada por algum sistema, então a solução tem que ser feita dentro de transformar dados, tá? Essa é a solução mais coerente, mais correta. Então, transformar dados. O ideal aqui, se a gente reparar, eu tenho três informações, né? Eu tenho o tipo de gasto, eu tenho a data e eu tenho os valores. Então, em vez de horizontal, eu preciso transformar essa planilha em vertical. Então, eu vou selecionar todas as colunas de todos os orçamentos e vou fazer um pivot. Transformar colunas em linhas. Ó, já melhorou bem, tá vendo? Aqui eu já posso pôr o tipo. Só que aqui eu tenho um erro clássico, né? Um erro que a gente não pode fazer, um erro que não pode acontecer em análise de dados. Eu tenho duas informações na mesma planilha, na mesma coluna. Então eu tenho duas informações na mesma coluna. Isso não é aceitável, né? Então aqui, se você reparar, ó, eu tenho um espaçozinho nessa primeira aqui, algumas eu estou com espaço na frente. Então eu vou ter que mandar cortar para eu não ter problema. E o que eu faço aqui? Eu vou ter que dividir, né? Eu tenho que separar o meu tipo de gasto, de orçamento, da minha data. Aí sim eu vou conseguir fazer uma análise bem bacana. Então, botão direito, eu vou dividir a coluna por delimitador. Qual vai ser meu delimitador? O espaço. Power BI, sempre que você encontrar um espaço, divide para mim. Ok. Então aqui eu tenho o tipo. Aqui eu tenho a data. E aqui eu tenho os valores, tá? Viu como é que é importante a parte de formatação, de transformação dos dados? Agora sim, eu estou apto a criar as minhas visualizações. Okay? Então agora eu tenho o tipo, eu tenho o valor e eu tenho a data. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.